Os saúdo a todos com a paz do Eterno, que o Eterno de Abraão, o Eterno de Isaac, o Eterno de Jacó, abençoa todos nós com saúde, livra nós de todos os mal, em nome do Yahweh. Eu quero neste momento ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 40, Bíblia Sagrada Edição Pastoral Católica, Antigo Testamento. Aqui está falando o nome do Eterno, é Jeová. Não, está falando o nome do Eterno Javé, aqui na Bíblia Sagrada Edição Pastoral. A gente vai ler do jeito que está escrito aqui nas Escrituras. O contexto da palavra contribuição para o santuário. Versículo 1. Javé falou a Moisés. Versículo 2. Diga aos filhos de Israel que ofereça para mim um tributo, e vocês aceitarão a contribuição de todos que generosamente oferecerem para mim. Versículo 3. Contribuições que vocês aceitarão: ouro, prata e bronze. Versículo 4. Purpura, violeta, vermelha e escarlate, linho e pelo de cabra. Versículo 5. Pelo de carneiro curtida, couro fino e madeira de acácia. Versículo 6. Azeite para a lâmpada, aroma, para o óleo da unção e para o incenso aromático. O versículo 7. Pedra de inox, pedra de resgate para o efode e o peitoral. Versículo 8. Faça um santuário para mim e habitarei entre eles. Versículo 9. Faça tudo conforme o modelo do santuário e dos utensílios que vou mostrar a você, Moisés. Contexto da palavra. A arca da aliança. Versículo 10. Faça uma arca de madeira de acácia com 125 centímetros de comprimento por 75 centímetros de largura e 75 centímetros de altura. Versículo 11. Revista a arca com ouro puro por dentro e por fora, e o seu redor aplique uma moldura de ouro. Versículo 12. Funda para ela 4 argolas de ouro, para colocar no 4 cantos inferior da arca. Versículo 13. Faça também varais de madeira de acácia e revista-os de ouro. Versículo 14. Enfie os varais na argola de cada lado da arca, para poder transportá-la. Versículo 5. Os varais ficarão colocados nas argolas da arca, e gastará 4 pessoas para poder carregar ela. 2 num lado, 2 na frente, um de um lado ou de outro, e 2 atrás, um de um lado e outro de outro. E nunca serão tirados os cábados. Versículo 16. Dentro da arca coloca o documento da aliança que darei a você, Moisés. Versículo 17. Faça também, Moisés, uma placa de ouro puro,
com 120 centímetros, com 125 centímetros de comprimento, por 75 centímetros de largura. Versículo 18. Nas duas extremidades da placa, faça 2 querubins de ouro batido. Versículo 19. Cada um sairá de um extremo da placa. Versículo 20. E cobrirão com as asas estendidas para cima, e estarão de um lado e um de outro, olhando para o centro da placa. Versículo 21. Cubra a arca com a placa dentro e guarda o documento da aliança que darei a você, Moisés. Versículo 22. Aí me encontrarei com você, Moisés, e de cima da placa, do meio dos querubins que estão sobre a arca da aliança, direi a você, Moisés, tudo o que deve ordenar aos filhos de Israel. Viu? Contexto da palavra. A mesa dos pães oferecido a Deus eterno. Versículo 23. Façam a mesa de madeira de acácia com 100 centímetros de comprimento, por 50 centímetros de largura e 75 centímetros de altura. Versículo 24. Cubra a mesa de ouro puro e aplique ao redor uma moldura de ouro. Versículo 25. Faça ao redor dela um enquadramento com 1 palmo de largura e ao redor do enquadramento uma moldura de ouro. Versículo 26. Faça também 4 argolas de ouro e coloca-os nos 4 cantos, formado pelos 4 pés. Versículo 27. Junto às molduras ficarão a argola por onde passarão os varais, para se carregar a mesa. Versículo 28. Faça os varais de madeira de acácia, cubra-os de ouro com ele, poderá ser transportada a mesa. Versículo 29. Faça prato, bandeja, jarra, copos para libações, tudo de ouro puro. Versículo 30. Coloque para sempre sobre a mesa, diante de mim, os pães oferecidos a Deus eterno. Contexto da palavra, o candelabro. Versículo 31. Faça um candelabro de ouro puro. Ele será todo cinzelado, pedestal, haste de cálice, botões e flor. Formarão com ele uma só peça. Viu, Moisés? Versículo 32. Dos seus lados sairão 6 braços, 3 de cada lado. Versículo 33. Cada braço terá 3 cálices, com formato de flor de amendoa, com botão e flor, e 3 cálices com flor de amendoa, no outro lado com botão e flor. Assim serão os 6 braços saindo do candelabro. Versículo 34. O candelabro terá 4 cálices, com formato de flor de amendoa e com botão de flor. Versículo 35. Um botão sobre os 2 primeiros braços, que sai do candelabro. Um botão sobre os 2 braços seguintes. Um botão sobre os 2 últimos braços.
Assim se fará com 6 braços que saem do candelabro. Versículo 36. Os botões, os braços formarão uma só peça com o candelabro. Tudo será feito com um bloco de ouro batido. Versículo 37. Faça também, Moisés, 7 lâmpadas, de modo que fica elevadas, iluminem a parte dianteira. Versículo 38. Os seus acendedores e apagadores serão de ouro puro. Versículo 39. Para fazer o candelabro, o seu acessório, você, Moisés, usará 30 quilos de ouro. 30 quilos de ouro. Versículo 40. Faça tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você, Moisés, no alto da montanha. Viu? Este foi o livro de Êxodo, capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 40, Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, Livro dos Pentateuco. Agora eu vou ler o comentário do capítulo 25 da Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica. Eu não vou ler todo o comentário completo, porque é muito grande e as horas não esperam. Aqui vai falar sobre o tabernáculo. O comentário, ele disse assim: a construção do tabernáculo, com uma descrição das coisas que encerrava, acha-se narrada lá no livro de Êxodo, capítulo 25, do versículo 26, versículo 27, e do capítulo 36, e versículo 37, versículo 38. Eu vou só falar os versículos para não tomar tempo. O tabernáculo onde se realizava o culto público, desde que os israelitas andaram pelo deserto até o reinado de Salomão, era não só o templo de Deus eterno, mas também o palácio do rei invisível, era a sua santa habitação, o lugar em que ele encontrava o seu povo, tendo com os israelitas comunhão, e era, pois, o tabernáculo da congregação. Isto é o templo do encontro de Deus eterno com o homem. Tinha a forma de um retângulo. Construído com tábuas de acácia, tendo 18 metros de comprimento e 6 metros de largura. O templo de Salomão tinha 18 metros de comprimento e 6 metros de largura.
Era as tábuas graneada de ouro, unida por vários do mesmo metal, com a sua base de prata. Havia em volta ricos estofos e bordados, custoso de várias cores. Lá no livro de Êxodo, capítulo 26, versículo 1 ao versículo 14. O lado oriental não era formado de tábuas, mas fechado por uma cortina de algodão, suspensa de varões de prata, que era sustentado por 5 colunas, coberta de ouro. O interior achava-se dividido em 2 partes, por um véu, uma cortina bordada com figura de querubins e outras com ornamentos. Lá no livro de Êxodo, capítulo 26, do versículo 36, o versículo 37, a parte anterior por onde se entrava chamava-se o lugar santo. Lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 2, o fundo do tabernáculo, ocupando um espaço menor, era o santo do santo. Lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 2 e versículo 3. Era um espaço, era o santo do santo, isto é, o lugar santíssimo. Aqui estava a arca da aliança, o do testemunho, que era um cofre de madeira de acácia, guarnecido de finíssimo ouro por dentro e por fora, com uma tampa de ouro, cuja extremidade estava colocado 2 querubins. Com as asas estendidas por cima estava a glória, símbolo da presença de Deus eterno, e ficava entre ele e vinha até a cobertura da arca. O propiciatório, a arca, continha as 2 tábuas de pedra, o livro da lei, uma urna com maná e a vara de Arão. No capítulo 25 de Êxodo, versículo 21, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 26, e lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 4. Na primeira parte do tabernáculo estava o altar de ouro do incenso, lá no livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 1 a versículo 10. Para a exposição de Hebreus, capítulo 9, versículo 3, versículo 4. Veja o altar, um candelabro de ouro macio com 7 braços. Lá no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 31 até o versículo 39. Uma mesa de madeira de acácia, chapada de ouro, sobre o qual estavam os pães da proposição, talvez o vinho também. O capítulo 25 de Êxodo, versículo 23 até o versículo 30. Em volta do tabernáculo havia um espaço de 100 côvados de comprimento, por 50 de largura, fechado por cortina de linho fino que sustentava varões de prata e ia de uma coluna a outra. Essa coluna era número de 20, com base de bronze, tendo 3 metros de altura. A entrada era pelo lado oriental. Estava defendida por uma cortina que havia figurado bordado de jacinto, de purpura e de escarlate. No livro de Êxodo, capítulo 27, versículo 9, até o versículo 19. Era nesse pátio, sem cobertura,
que se realizava todos os serviços públicos da religião e era oferecido sacrifício perto do centro estava o altar de cobre, com 5 côvados de comprimento por 5 côvados de largura, tendo nos seus 4 cantos uma prominência chamada chifres, do capítulo do livro de Êxodo, capítulo 27, do versículo 1 até o versículo 8. Lá no livro de Salmo, também do número 118 e o verso 27, também está escrito: os vários instrumentos desse altar eram de bronze, sendo de ouro os do altar do incenso, no livro de Êxodo, capítulo 25, do versículo 30 até o versículo 40, e do capítulo 27, do versículo 3, e do capítulo 38, versículo 3, no alto entre o altar de bronze. O tabernáculo havia uma grande bacia, também de bronze, onde o sacerdote efetuava as suas abluções antes do ato dos cultos. Ele lavava as suas mãos e seus pés. No livro de Êxodo, capítulo 30, do versículo 17 até o versículo 21, está escrito lá: sobre o altar havia-se continuamente vivo, e sobre o altar havia-se continuamente vivo lume, que os propiciatórios aparecia miraculosamente, que depois era conservado pelo sacerdote, lá no livro de Levítico, capítulo 6, versículo 12, no capítulo 9, versículo 24, e no capítulo 10, versículo 1. É provável que antes de ser edificado o próprio tabernáculo fosse usado por Moisés, uma tenda menor, para ali ser feita adoração a Deus eterno, fora do campo, que se chamava a tenda da congregação. No livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 7. Deve dizer-se que todos os materiais para o tabernáculo podia ter sido obtido na penúlcera do Sinai, pois era simples a sua construção. Veja-se os artigos que trata separadamente das diversas partes do tabernáculo. Esse aí foi o comentário da Bíblia Sagrada, edição pastoral católica, do Antigo Testamento, livro dos Pentateuco e livro da Lei, com toda a referência da palavra. Que o eterno de Abraão, o eterno de Isaac, o eterno de Jacó, abençoe todos nós com saúde, livra nós de todos os mal, que nós passamos a noite tudo bem, tá bom? Fica todos com a paz. Até o próximo vídeo, assim se o eterno nos permitir.